O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem de piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Lucas 18, 14. Eu vos digo, é Jesus quem disse, é Deus. Este último voltou para casa justificado, cobrador de impostos, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A humildade é a verdade. Santa Teresa d'Ávila diz isso. A humildade é a verdade. A palavra humildade vem de humus. Humus em latim, traduzindo, terra. E quando a gente começou esse retiro de Quaresma, o Senhor colocou terra nas nossas testas, nos nossos corpos, na nossa fronte, e disse para nós: tu és terra, e à terra voltarás. Tu és pó, e ao pó voltarás. Gênesis 3:19. Se um ser que é pó, se um ser que é um vaso de esterco, e será pasto de vermes, como diz São Bernardo de Claraval, como que pode se achar melhor do que os outros? Todos nós, o ditado diz isso, todos nós, a não ser que for por uma providência divina, uma vontade divina, nossos corpos todos serão corruptos, nós apodreceremos, a não ser que Deus queira deixar o seu corpo incorrupto, aí já é com Ele. Mas a ciência, a física, a química, nós vamos apodrecer, nós não somos melhores do que ninguém. E a humildade bíblica, a humildade de Cristo, também não é se anular em vista do que os outros querem que você seja, não. Nós temos que fazer a vontade de Deus, porque a humildade é a verdade. Vamos repetir? A humildade é a verdade, e a verdade que Deus é Deus e eu sou pó. Era a oração de São Francisco. Tu és o tudo, eu sou o nada. São Paulo diz aos Gálatas: aquele que pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Por que a humildade é verdade? O cobrador de impostos, ele sabia
que ele era um coitado diante de Deus. Ele sabia que ele era um pecador e os seus pecados tinham uma dimensão também pública. Por isso que ao rezar, ao buscar Deus para as suas dificuldades diárias, a hora que ele foi entrando no templo, ele falou: não, mas eu não sou digno de estar na presença de Deus. Olha a verdade, olha por que ele voltou para casa justificado. Ele já começa a reconhecer a grandeza de Deus. Ele sabe que Deus é misericordioso, mas ele sabe que Deus é justo. Por isso ele fica à soleira da porta. Ele não se arvora entrar e olhar para o altar. Ele não exalta a si mesmo, ele exalta a misericórdia de Deus, pedindo perdão, e ele exalta a justiça de Deus, tendo temor. Enquanto o outro, ele esquece das duas coisas. Ele esquece que ele é comedor de pastel, né? E aí ele entra com todas as suas seguranças, os seus méritos e virtudes, vai diante do altar de Deus, não exalta a misericórdia de Deus e não exalta a justiça de Deus. Ele exalta a si mesmo, ele exalta a sua inteligência, ele exalta a sua disciplina. Desculpe, é Jesus quem está contando a parábola, não sou eu. Ele exalta, e também não está contando primeiramente para nós, mas para os judeus. Ele exalta o seu legalismo, porque os judeus viviam para observar a lei de Moisés, que a lei é boa. Jesus mesmo disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim levar a lei ao pleno cumprimento. Sim, Jesus, o Senhor veio levar a lei ao pleno cumprimento, mas quem que pode levar a lei? Quem que pode seguir a lei, Jesus, com o pleno cumprimento? São João responde: a lei nos foi dada por Moisés. Prólogo de São João, capítulo 1, ali no versículo 11 seguintes. A lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos foram dadas por Cristo Jesus. Só em Jesus o judaísmo complementa. Só em Jesus o judaísmo recebe os seus sentidos. Porque a lei, vai escrever São Paulo, a lei foi como uma pedagoga. Se você for traduzir, pedagogia significa, em grego, aquele que pega pela mão. Pedagogia é isso, pedagogo é isso, aquele que pega pela mão. Então a lei pegou os judeus pela mão e os conduziram até Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo apareceu, muitos deles exaltaram a si mesmo pelo cumprimento da lei e esqueceram de Jesus. Padre Kiko, com a graça de Deus, está passeando com vocês dentro da teologia mais profunda do Novo Testamento, que São Paulo é um grande arauto, por isso ele escreve aos Gálatas. As duas cartas mais importantes do ponto de vista teológico é Romanos e Gálatas. E a gente não pode esquecer dos judeus, jamais. Jesus é judeu, Nossa Senhora é judia, São José da tribo de Davi, judeu. Jesus nasceu em Israel, Jesus nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, morreu em Jerusalém. Todos os 12 apóstolos são judeus. São Paulo é judeu. A Igreja Católica, a Igreja de Cristo, a Igreja da Trindade, ela surgiu na Judéia, em Israel, na Terra Santa. Então, queridos, a Bíblia não foi escrita em português, por favor. A Bíblia não caiu do céu, existe um contexto. E quando a gente quer realmente aprofundar nas coisas de Deus, a gente não pode descontextualizar o texto, senão a gente cai num fundamentalismo, cai numa certa hermenêutica
que destitui a Bíblia do seu contexto e começa a passear aí, e às vezes até sair daquilo que é a verdadeira exegese, a verdadeira interpretação do texto sagrado. Então Jesus está contando esta parábola por conta de um judeu legalista. E aonde que estava a segurança do legalismo judaico? Nessas leis. E São Paulo, que também era um fariseu, talvez o mais zeloso de todos, e quanto mais legalista, para eles tinha mais sucesso, né? São Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 2,16, que ninguém será justificado por observar simplesmente a lei de Moisés, mas por crer em Cristo Jesus, porque a lei, ela existe para conduzir a Cristo. E Jesus, quando aparece, ele aparece totalmente diferente. Ele não vem das altas classes sacerdotais levíticas de Israel, mas ele vem envolto num mistério, um mistério de humildade, de unção, de desprendimento, de profetismo. Ele vem trazendo algo novo que é para todos, e ele diz claramente ao homem, ao fariseu zeloso, aquele religioso que observava tudo, mas não observava a misericórdia de Deus e nem a justiça de Deus. Tem duas formas da gente exaltar a Deus, incrível que pareça. Quando nos rendemos à sua misericórdia, nós estamos exaltando, e quando reconhecemos a sua justiça, também estamos exaltando. Mas quando a gente volta para si mesmo, nós estamos nos exaltando. E esse foi o grande problema desse homem. E não foi embora, gente. Essas coisas a gente vive no dia de hoje. Isso vai se transformando em correntes ao longo dos séculos. Isso se transformou em jansenismo, em puritanismo, em tradicionalismo. Uma coisa é crer na tradição e viver a tradição, outra coisa é fazer da tradição um legalismo. Tem muito disso. Então nós precisamos integrar a fé católica com a Bíblia e também estar aberto àquilo que o catecismo da igreja diz no parágrafo 1042, que um dos últimos sinais da vinda do Senhor, da renovação de todas as coisas, será a conversão dos judeus. Os judeus se converterão em peso, e nós temos que aspirar por isso, pedir a Deus que os nossos queridos judeus, porque a gente não pode dizer que os judeus não é o povo de Deus, é ir contra a Bíblia, é ir contra a história. Pedir a Deus, como a gente diz, né? Como a gente reza na sexta-feira santa, quando a gente vai rezar aquela oração longa, ajoelhemos, levantemos, ajoelhemos, levantemos, que a gente vai pedindo a Deus pela sua paixão, pela sua morte de cruz. Nós vamos pedindo, nós vamos insistindo, nós vamos batendo a porta do coração de Deus, de Cristo, pedindo a conversão dos governantes, conversão das nações. Aí lá pelas tantas, pede a conversão dos judeus. Nossa Senhora, ela é a Virgem de Israel, ela é a Virgem de Sião. Nossa Senhora trará os judeus para o seio do cristianismo. Como, Padre? Não sei, estou aqui com vocês no tempo, mas isso irá acontecer. Ao seu tempo, isso irá acontecer, porque a Virgem, ela é humilíssima, por isso que ela foi exaltadíssima, desconcertou os corações dos soberbos e elevou os humildes. Nossa Senhora cantou isso no Magnificat, Lucas capítulo 1, versículo
52. Em Oséias é uma leitura de esperança. Oséias capítulo 6 está relatando para nós justamente isso, que o Senhor, Ele veio nos trazer esperança na dor. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos feriu, há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos. Ó Padre, Deus fica machucando a gente, Deus fica ferindo a gente. Quando aqui a Bíblia diz que Deus nos feriu, é que Deus permitiu sofrimentos, está vendo? Quando Deus permite o sofrimento, a Bíblia entende isso como uma ferida provocada por Deus. Mas vai ter o tempo da volta. Veja o povo de Israel, veja o holocausto que Israel passou, veja tudo que a igreja passou ao longo dos 20 séculos e está passando. Quantas feridas, quantas chagas, quantas divisões, quanta confusão. Veja o que a igreja passou com o cisma em 1054, que o Oriente se separou, o Oriente de língua grega, de tradição bizantina, se separou de Roma. 1517, Martinho Lutero fez com que a igreja separasse de Roma. Hoje a igreja respira com um pulmão. Papa Francisco tem um pulmão. Veja o sinal da igreja odierna, da igreja contemporânea, ou seja, uma igreja cansada. Ninguém mais representa a igreja, que é o Papa, e o Papa tem um pulmão. E na encíclica Ut Unum Sint, que todos sejam um, do Papa João Paulo II, que ele clama pela unidade da igreja, que ele clama um novo Pentecostes, ele faz uma prece, ele pede a Deus que a Santa Igreja Católica, a Igreja de Cristo, corpo místico de Cristo na terra, o templo do Espírito Santo, a única iniciativa de Deus salvar todos os povos, que ela volte a respirar com 2 pulmões. E o Papa estava falando, o Papa João Paulo II, estava falando da unidade plena da igreja. João 17, 21. Ut unum sint, que todos sejam um, Pai, como eu e tu somos um, que eles também sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está vendo? Esses problemas geopolíticos só serão amenizados a partir do momento que os cristãos forem unidos. Não esqueçam isso. Quanto mais problemas políticos, é porque o cristianismo está enfraquecido na terra. Você quer resolver o problema geopolítico do mundo? O problema dessas pseudo-democracias? Unamo-nos, cristãos, unamo-nos, protestantes e ortodoxos, unamo-nos na única fé de São Pedro e São Paulo, debaixo da jurisdição do Papa, e aí sim teremos um tempo novo, um mundo novo e um tempo de paz. Com certeza, aqui está a maior característica do triunfo do coração imaculado de Maria. Eu canso de falar isso, eu canso, enquanto eu viver, eu direi. Se você é católico, se você é uma pessoa que gosta de entender as coisas e não pensa as coisas por esse viés, olha, você caiu de paraquedas, você não entendeu nada. E Oséias está dizendo que aquele que permitiu essas divisões, ele irá nos curar. Em 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia há de restaurar-nos e viveremos na sua presença. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. É uma leitura escatológica, é uma leitura de esperança para Israel, para a igreja e consequentemente para toda a humanidade. E a leitura de Oséias, em profunda consonância com o Evangelho, vai dizendo: como vou tratar Efraim? Está vendo? Então, Efraim é uma das 12 tribos. Como vou tratar Judá? É uma das 12 tribos. O vosso amor é como a nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz.
Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, mas como luz expande-se meus juízos. Olha o juízo de Deus, olha o intelecto de Deus que se derrama como Espírito Santo sobre a humanidade inteira. Isso é a iluminação das consciências. O que acontece num cursilho? O que acontece no acampamento? O que acontece no seminário de vida do Espírito? Um derramamento do Espírito Santo, um juízo. A pessoa começa a se ver com mais clareza. A pessoa começa a ver a sociedade com mais clareza, a igreja com mais clareza, Deus com mais clareza. E como a humanidade está mergulhada nas trevas da divisão e do erro, Deus precisa iluminar com muita força, com muita força. Eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com palavras de minha boca, mas como luz, está vendo? João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Mas como luz, expande-se meus juízos, expande-se os meus juízos. Isaías 55, versículos 6, 7. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, assim estão os meus pensamentos dos vossos pensamentos, ó casa de Israel. Está falando para todos nós, que a inteligência de Deus ela é infinitamente maior do que a inteligência de todos os seres humanos juntos e dos anjos juntos. Quero amor, quero misericórdia e não sacrifícios, que Oséias, dialoga, isso é lexo divina, Oséias está conversando com Lucas, a primeira leitura está conversando com a leitura do Evangelho, porque o coitado aqui do fariseu, que pode ser eu e você, ele está baseando nos seus méritos, ele está baseando nas suas leis, ele está baseando nos seus sacrifícios de animais. Esses dias o padre Paulo fez uma homilia a respeito disso, que o demônio ele tem força de transformar até as virtudes em erro. Se uma pessoa faz coisas boas pelas razões erradas, ela está pecando. É o coitado do fariseu. Ele faz coisas boas, dando glória a si mesmo. Nós temos que fazer coisas boas, pelas razões boas. Isso significa santidade de vida. Agora, se fazemos coisas boas, para enaltecer a nós mesmos, saímos pior do que entramos. Oséias capítulo 6, versículo 6. Quero misericórdia, quero amor, não sacrifício, não legalismo. Sacrifício aqui, não é que Deus está destituindo a gente de fazer penitência, de levar uma vida mais disciplinada, mais regrada, não, isso agrada o coração de Deus. Haja visto os santos, que viviam sacrifício, muito mais do que você e eu, mas os santos viviam sacrifício, muito mais do que nós, pelas razões certas, pela glória de Deus, e para a salvação das almas. Os santos eram rígidos consigo mesmo e misericordiosos com os outros. Veja a vida dos maiores penitentes. Nós muitas vezes somos o contrário, somos rígidos demais com os outros e muito panos quentes conosco mesmo. Quero amor, não sacrifícios. Sacrifícios aqui, entenda como o meio pelo meio, Santa Madre Teresa de Calcutá, que era muito misericordiosa e muito penitente, ela tinha uma oração, bonita, ela dizia: Senhor, não permita que eu faça dos meios um fim em si mesmo. O jejum é um meio, a oração de joelhos é um meio, o dormir na hora certa é um meio, a modéstia é um meio, tudo é um meio para nos levar
ao amor. Pronto, acabou a homilia, não precisa falar mais nada. Chega. Tudo é um meio para chegar ao amor. Se a gente não chega ao amor, esses meios são insuficientes, e é isso que Jesus está criticando. Se os teus meios não te levam ao amor, não te levam à misericórdia, não te levam ao conhecimento de Deus, esses meios se tornam pecaminosos, e é isso que Jesus está falando para esse coitado. Esse coitado sou eu, esse coitado é você, somos nós. Então Ele vai nos curar. Como a luz, assim se expande os meus juízos. Ai, que coisa maravilhosa, bendito seja Deus. E o Salmo, né? O Salmo, famosíssimo Salmo: eu quero misericórdia e não sacrifício. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro, sobra nada, tem que lavar tudo. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Coragem. Nosso Senhor misericordioso, Ele te vê por dentro, Ele nos vê por dentro. Jesus não é de direita, Jesus não é de esquerda, Jesus não é de um partido, de uma corrente. Jesus é Deus. E São Paulo diz: e nós somos de Cristo. Cristo é de Deus, Cristo é Deus, e nós somos de Cristo. Padre, quem vai nos ajudar nessa tarefa árdua de uma conversão autêntica, profunda, não somente das eloquências das palavras? Quem que vai nos ajudar? A Virgem Maria. Termino aqui com um belíssimo ensinamento, pensamentos de São Germano de Constantinopla. Ele diz assim: recorde acima de tudo, ninguém senão por ti, ó Santíssima Virgem, alcança a salvação. Ninguém senão por ti, ó Inocentíssima, se liberta dos maus. Ninguém senão por ti, ó Castíssima, recebe qualquer dom, pelo que a tua proteção excede todo o alcance da inteligência. Pelo que a tua proteção, Santíssima Virgem, Nossa Senhora, alcança e excede tudo aquilo que a inteligência do homem possa conceber. Está vendo? Está vendo o que é o triunfo do coração imaculado de Maria? É justamente isso: pelo que a tua proteção excede todo o alcance do conhecimento e da inteligência do ser humano. Triunfo, a palavra triunfo é isso, é uma vitória do caos, é uma exaltação que procede de uma humilhação muito grande, é algo que é inesperado diante de todos, mas não tem um analista, não tem um filósofo, não tem um podcast dos melhores que você possa ouvir, livros maravilhosos, porque o ser humano ele está inserido na história, enquanto a Santíssima Virgem, porque já está glorificada em corpo e alma, ela participa da onisciência divina e traz para nós a esperança. Só o que está fora desta terra pode nos trazer uma esperança autêntica, verdadeira, não xerox, uma fotocópia, né? Então vamos tomar posse da nossa condição miserável e, como esse cobrador de impostos, bater no peito humildemente e dizer: Senhor, tende misericórdia de mim, eu não sou digno que entreis em minha morada, me ajuda, Senhor, me liberta, cura a minha cegueira, eu quero a exaltação em Ti, não a exaltação das minhas coisas, de eu mesmo, não,
São Paulo diz isso também aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31. Todo aquele que glorie-se no Senhor. É nele que está a nossa glória, é nele que está a nossa vitória, é nele que está o nosso repouso. E a Santíssima Virgem, é nela que está a nossa proteção. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas quem que é a rainha do céu e da terra? A Virgem. E se você defende os direitos de Deus, se você ama a igreja, se você ama a Eucaristia, se você ama a família, se você ama os pequenos, você está debaixo da proteção de Nossa Senhora. E pode cair 10.000 à tua direita, pode cair 1.000 à tua esquerda, tu não serás atingido, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Nossa Senhora é a nossa proteção. Termino com o Padre Pio. Padre, por que a gente tem que se consagrar ao coração imaculado de Maria? Porque lá é o lugar mais longe da cabeça da serpente. Pronto. Se estivermos encerrados no coração imaculado de Maria, deixe acontecer qualquer coisa ao seu redor, na sua vizinhança, no Brasil, na Europa, na Ásia, no oceano, nos continentes, nos céus, debaixo dos céus. Deixa. Estamos no regaço acolhedor da nossa Mãe. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.